Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês, falando sobre a palavra do Senhor. Bem, Deus tocou meu coração hoje para falar de uma palavra que é muito pouco falada e também muito pouco conhecida, mas que simplesmente tem muito significado espiritual, que também é um reflexo das nossas vidas hoje em dia. Mas estarei lendo aqui para vocês explicando a palavra, que está em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, no seu versículo 14, que diz bem assim: Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Bom, essa palavra aqui parece simples, até parece só um conselho de Paulo para os Tessalonicenses, mas simplesmente é um reflexo sobre a igreja daquele tempo de Tessalonicenses e também de igrejas hoje. Simplesmente, aqui tem um dos termos que simplesmente, aqui como fala que sejais pacientes, em algumas traduções fica sofredores. Como assim sofredores? Ser sofredor é quase um sinônimo da palavra paciente, quase isso. Mas, porque, tipo, por exemplo, se você é paciente com alguém que é difícil, com alguém que simplesmente você não consegue lidar muito bem, você se torna um sofredor. Você sofre, mas você, mesmo assim, você aguenta. E como é que eu aguento? Com a graça de Deus, porque você não aguentaria qualquer situação, qualquer pico de raiva, se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, pois Ele que produz os frutos em nós. Mas enfim, aqui como fala, que rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Essa palavra desordeiros, ela tem uma conexão militar, é uma palavra que se refere à área militar. Que desordeiros eram o quê? Eram soldados que saíam da formação e simplesmente queriam fazer o que quer, é isso. Ou seja, o que são os desordeiros nas igrejas? Os desordeiros são simplesmente pessoas que não estão de acordo com a linha, com a formação de Deus. Ou seja, tá todo mundo ali no culto de boa, concentrado na palavra. O desordeiro é o quê? Aquele que tá distraído, tá mexendo no celular, tá olhando pra rua, tá olhando pra não sei aonde. Ou seja, é uma pessoa que não tá nem aí. E quando tem, por exemplo, a pessoa tá numa reunião, a pessoa vem com ideias que não faz o menor sentido, que fazem divisão entre a igreja, que não faz o menor sentido, ou seja, é uma pessoa desordeira, uma pessoa que tá com falta de conhecimento, falta de informação, está totalmente, como posso dizer, totalmente desalinhada com a formação da igreja. Ela não está alinhada com, por exemplo, todo mundo apoia que a igreja cresça mais, mas eu não. O outro ele quer continuar na mesma coisa, quer continuar nas mesmas coisas, não quer mudar a vida, não quer mudar os hábitos, não quer mudar nada. Ou seja, essa pessoa é desordeira. E por que eu estou falando isso? Porque infelizmente muitas pessoas são desordeiras. E o que nós faremos, como Paulo falou? Ele falou admoestar. Admoestar é o que? É simplesmente você exortar a pessoa. Ou seja, repreender. Não significa pensar chegar assim, você errou nisso, você apontar o dedo. Não é fazer isso. É simplesmente você tem que fazer assim. Você tem que falar o problema. Você tem isso e aquilo. A conversa é algo delicado, tudo bem, aí beleza. Você tem que ir de forma amorosa, não é sentimentos, mas respeitosa e amorosa, para que você fale do problema, ele entenda o problema e você resolva o problema com ele. E também que ele resolva o problema, porque se ele não querer, aí também não tem como resolver o problema, porque o problema é literalmente que está nele. Ou seja, também no tratamento da igreja também tem esse problema. As pessoas, infelizmente, tem muitas pessoas que falam do problema, mas nunca falam a solução. Se for falar do problema, fale da solução também. Você fala o problema da pessoa, não apontando o dedo, mas de forma respeitosa, mas também solucionando o problema dela. Não é apontando o dedo, você vai ajudando os poucos ali. Mas simplesmente para nós entendermos que pessoas desordeiras são simplesmente pessoas que têm falta de conhecimento, que não tentaram uma mudança de hábito. E com essas pessoas temos que ser pacientes, porque no final Paulo diz, e seja paciente para com todos. Ou seja, se você é paciente com todos, você tem que ser paciente com todos, independente do que ele seja, de pouco ânimo, como aqui fala, desordeiros, consoleiros os de pouco ânimo, sustenteis os fracos. Ou seja, Paulo fala para você ser paciente com todos, porque todas essas pessoas são pessoas delicadas que ainda estão no início da fé. Uma pessoa desordeira pode ser até uma pessoa que está há muito tempo, tudo bem, mas não significa que ela está lá há muito tempo que você vai ter que ser ignorante com ela, e sim mais paciente ainda. E também as pessoas novas, aqui como fala, consoleiros os de pouco ânimo, aquelas pessoas que simplesmente desistem muito fácil de qualquer coisa assim. Não significa aquela pessoa que, primeira oportunidade que vê, primeira oportunidade de algo assim
perigoso, algo que é novo, algo que é difícil, ele já desiste. Não, é aquela pessoa que tenta, mas mesmo assim fica com o pouco ânimo e acaba se entristecendo com as batalhas da vida, com a luta, com as provações e com tudo. E as tentações também. Por isso, aí Paulo diz, consoleis os de pouco ânimo. Porque consolar não significa você chegar lá ou passar a mão na cabeça dele, não. É você orientar ele, ajudar ele, impulsionar ele. Vamos fazer isso, você vai conseguir. Você tem que impulsionar a pessoa para que ela finalmente saiba que ela não está sozinha e que ela não precisa se mover por sentimentos, porque se mover por sentimentos é simplesmente você fazer a sua vida em uma mentira, porque, como fala Jeremias 17, seu capítulo 17, que enganoso é o coração, tão corrupto, ou seja, o coração ele engana. E o que faz parte do coração? Sentimentos. Sentimentos são o quê? Coisas que a gente sente simplesmente. Sentimentos são uma parte, como se fosse uma emoção, só que dura mais. Por exemplo, ai meu Deus, estou sentindo que eu devo ir ali pecar naquele pecado. Você vai fazer isso? Claramente que não. Não, eu sinto que eu devo trair meu marido. Você vai fazer? Eu sinto que eu devo divorciar do meu marido. Não. Eu sinto que eu devo bater naquele... Como é que você, então, sua vida vai ser uma própria mentira, vai ser uma vida cheia de pecados? Porque se você basear a sua vida em sentimentos, e os sentimentos fazem parte do quê? Do coração. Coração do quê? Da carne. Ou seja, você baseia a sua vida na carne, de forma indireta, não direta. É como se fosse uma escala. Mas não baseie sua vida em sentimentos, mas sim na palavra santa de Deus. Porque se você basear a sua vida nessa palavra aqui, você nunca vai ter uma falha na sua vida. Não estou dizendo que você nunca vai pecar, mas que você simplesmente vai ter uma vida muito melhor baseando sua vida na palavra do que no seu coração. Simplesmente isso. E bem, como aqui fala, sustenteis os fracos. Ou seja, como assim um fraco? Não é fraco de fraqueza também, fraco de pele, de pele não, de comida, sustento, enfim, de comida também, mas os fracos na fé. Como assim fracos na fé? Pessoas que infelizmente não conseguem, como posso dizer, não é que elas não conseguem, é que elas simplesmente são como novos convertidos. Nunca viram tais coisas como, por exemplo, nunca viram, não sei, um milagre, nunca viram algo impressionante, simplesmente não consegue continuar na caminhada cristã porque ele simplesmente é novo, por isso que ele não consegue se sustentar sozinho, porque ninguém consegue se sustentar sozinho, todo mundo precisa de alguém. Um ser humano precisa de Deus, a gente também precisa de companheiros e irmãos na igreja, porque mesmo que você vá sozinho, você com Deus, você tem Deus, é claro, você vai ser sustentado por Deus, mas é importante a comunhão, para que assim nós possamos evoluir como seres humanos, para que sejamos mais sociáveis e também para que sejamos mais, como posso dizer, aprimoremos nosso caráter. Ou seja, nós temos, meus irmãos, que sustentar os fracos e, como aqui fala, sejais pacientes para com todos. Ou seja, ser paciente com todo mundo não significa que você vai tolerar o pecado, que você vai tolerar ser desrespeitado, que você vai tolerar receber um soco na cara. Não é isso, não. É você simplesmente ser paciente. Aquela pessoa ali é difícil, seja paciente com ela, com calma. Não precisa gritar com ela, só simplesmente ser paciente. Eu sei que é difícil ser paciente, porque a gente não produz naturalmente quando a gente vê uma situação que a gente é desrespeitado e que a gente não consegue se controlar, mas isso é simplesmente uma prova para a nossa vida, porque quem produz essas coisas não somos nós. Não queira ser paciente por si só. Você não é Jesus. Jesus ele é completo por ele ser Jesus. Jesus é simplesmente tudo. Ele é a fonte da vida, a água da vida. Literalmente, ele já é completo, literalmente por si só. É isso. Você não consegue ser completo por si só porque você é humano, você é carne. Você precisa de alguém para viver. Quem é esse alguém? Jesus Cristo. Ou seja, não tente produzir frutos do Espírito, sendo que você não é o Espírito. Você é humano, você é carne. Quem produz quem produz esses frutos é o Espírito Santo. Então, toda vez que você for ajudar essas pessoas, como aqui está listado em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, no seu versículo 14, simplesmente vá com fé de que o Espírito Santo vai produzir esses frutos, mas não vá esperando sentimentos ou qualquer coisa. Vá no intuito de ajudar, não importa o que você sinta. Se vier algo bom, que bom. Se vier algo ruim, sei lá, um sentimento assim, pode ser até uma aviso do Espírito Santo. Então tem que estar vigilante e com cuidado, porque todas as coisas têm um propósito debaixo da terra. E tem que saber, tem que ter peça de discernimento do Espírito Santo para saber se esse sentimento é bom, se esse sentimento é ruim, se isso vai te direcionar. Peça de discernimento, ouça a palavra de Deus, ouça a Deus, não se baseie em seus sentimentos somente. Não é para basear a sua vida em sentimentos, é isso, não baseie em sentimentos, mas o Espírito Santo, Deus, às vezes usa os sentimentos para falar com você. Ou, por exemplo, você está indo para um lugar, esse lugar é um lugar que você pecaria, aí o Espírito Santo dá um
um sentimento ruim, mas não um sentimento ruim de maligno, mas sim uma pressão que simplesmente diz pra você não ir. Ou seja, Deus pode fazer isso, mas Deus nunca vai simplesmente vai te dar um sentimento bom pra você ir pra um lugar pecar, meu filho, pode ir. Deus jamais vai fazer isso. Só se, sei lá, você estiver inventando coisa, mas enfim. E terminando esse vídeo aqui como fala, vou ler o versículo todo e estar explicando por fim o significado total dele. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleiros de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Bem, como eu já havia dito, desordeiros são pessoas que, infelizmente, são, como posso dizer, sem conhecimento, que saem da formação da igreja, que simplesmente não seguem o que a igreja está seguindo. Por exemplo, tem culto toda segunda, terça e quarta. A pessoa só vai um dia na semana e de vez em quando nem vai. Tipo isso. Tipo uma pessoa que não tem conhecimento, que quer seguir ideias que não estão baseadas na Bíblia. Ou seja, é uma pessoa desordeira, que também causa divisão na igreja, enfim. E também, como fala, consoleiros de pouco ânimo. Ou seja, consoleiros de pouco ânimo significa que você vai chegar lá e vai passar a mão na cabeça dele se ele estiver errado, mas sim impulsioná-lo para que ele possa seguir rente na fé, que ele possa seguir rente na caminhada com Deus. E também, o último, aqui como diz, sustenteis os fracos. Ou seja, como já havia dito, os fracos na fé que também desistem na caminhada e que não conseguem se manter sozinhos. Por isso precisamos de comunhão na igreja, porque sem as pessoas, sem Deus principalmente, não somos nada. Porque você depende de outro ser humano para viver. Você, por exemplo, você é um jovem, você precisa de sua mãe para fazer comida para você, senão você já estaria morto de fome. Ou seja, somos seres sociáveis, somos dependentes de Deus principalmente e dos seres humanos também. E, por fim, sejais pacientes para com todos. Ser paciente não significa que você vai tolerar pecado, que você vai tolerar erro, que você vai tolerar ser desrespeitado, mas que simplesmente você vai aguentar, você vai ser, como posso dizer, ter longanimidade. O que é isso? Ter pavio longo, não se estressar muito rápido. É isso. E esse foi o vídeo, meus irmãos. Muito obrigado por ter visto esse vídeo e que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. E Deus abençoe sua vida.